Vamos ver agora, então, o que causa o movimento. O que está por trás de um objeto que está em repouso a começar a se mover e ganhar velocidade. E também vamos ver o que está por trás de um objeto que já está em movimento, com uma velocidade v, continuar nesse movimento ainda com velocidade v. Então, as 3 leis de Newton, elas conseguem explicar essas situações, explicar o que está por trás da variação do estado de movimento e da permanência do movimento e outras questões também. Então, as leis de Newton são leis muito poderosas, que elas conseguem, sendo apenas 3, conseguem descrever e explicar qualquer situação de movimento. Bem, a primeira lei de Newton é a lei da inércia. Ela diz que todo corpo em equilíbrio tende a permanecer em equilíbrio e que um corpo só vai sair do seu estado de equilíbrio se agir sobre ele uma força. Então, por exemplo, nesse caso que a gente tem diversas bolinhas em equilíbrio em velocidade igual a 0. Mesmo essa daqui que está no equilíbrio instável, só vai sair desse estado de equilíbrio se algum vento bater ou se alguém empurrar com a mão. Ela não vai ganhar velocidade sem que eu haja sobre ela ou o vento haja exercendo uma força sobre ela. A mesma coisa para essas duas daqui. Essa bolinha só vai começar a se mover se alguém der um tapa nela. Então, para que haja uma variação da velocidade, é necessário que tenha uma força agindo ali sobre o corpo. Então, é isso que é a lei da inércia. Com um corpo que está em equilíbrio, vai estar sempre em equilíbrio, a não ser que tenha alguma coisa que o tire desse equilíbrio. Mas o equilíbrio, é bom a gente saber o que é esse estado de equilíbrio. O estado de equilíbrio é o estado de um corpo que está em velocidade constante. Por exemplo, nessa situação em que a gente tem as bolinhas, a bolinha aqui se movendo a uma velocidade sempre igual a v, isso quer dizer que essa bolinha está em estado de equilíbrio, porque nada está alterando a sua velocidade. Esse caso ele é meio difícil da gente presenciar, né, no mundo real, porque mesmo que a gente tenha uma superfície muito lisa, sempre vai ter um pouco de atrito. Então, essa bolinha, ela provavelmente iria parar depois de um longo tempo, mas iria parar por causa desse atrito. Então, isso daqui seria uma situação ideal, na qual não tem nem a resistência do ar atuando, nem a força de atrito atuando na bolinha para modificar aí a velocidade dela. Então, daqui a gente já consegue ver que a força está aí por trás de uma alteração na velocidade. Então, seja ela uma força que aumente a velocidade ou uma força que reduz essa velocidade. Então, já vemos aí que tem uma relação entre força e variação de velocidade. Mas a lei da inércia, ela diz que um corpo em equilíbrio tende a sempre permanecer em equilíbrio. Essa é a lei da inércia. Então, essa situação ela seria mais fácil da gente visualizar mais ou menos se fosse um astronauta, que lá no espaço não tem ar, não tem nada que ele está pisando, então não tem atrito nem resistência do ar. Então, é mais fácil da gente visualizar essa situação da bolinha com velocidade constante, como se fosse um astronauta ali se movendo no espaço sideral. No espaço sideral, ele vai permanecer sempre com aquela velocidade, vai embora. Não precisa ter uma força ali atuando sobre ele para que ele esteja se movendo. Então, o que eu disse lá sobre o que leva um corpo a começar a se mover ou a deixar de se mover, né? O que está por trás da alteração do corpo, do movimento de um corpo, a gente já pode pensar na força, né? Que a gente falou, que a força está atrelada a uma variação da velocidade. Mas o que leva um corpo a permanecer em movimento é a inércia do corpo. É essa tendência do corpo sempre permanecer em equilíbrio. Seja ele um equilíbrio estático, com velocidade igual a 0, seja ele um equilíbrio dinâmico, com velocidade diferente de 0, como é o caso desse astronauta. Então, o que está por trás do corpo, do movimento, da permanência do movimento é a inércia, e o que está por trás da variação do movimento
é a força, que é a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, ela diz que a aceleração adquirida por um corpo é proporcional à força total atuante sobre ele. Se a gente lembra o que é aceleração é taxa de variação da velocidade, que a gente acabou de ver. Então, o corpo só vai sair daquele estado de equilíbrio, de velocidade constante, se houver uma força atuando sobre ele. Então, só vai haver uma variação da velocidade de um corpo, ou seja, só vai haver aceleração de um corpo se houver uma força ali atuando sobre aquele corpo. Então, na verdade, a segunda lei de Newton, ela diz que são coisas proporcionais. Então, quanto mais força você aplica sobre um corpo, maior vai ser aquela aceleração do corpo. Então, nesse carrinho, se eu posso simplesmente me encostar sobre o carrinho, eu ainda vou estar exercendo força sobre ele, mas como ele é muito pesado, ele não vai se mover, ele vai continuar em repouso. Então a aceleração dele não vai modificar tanto. Agora, se eu boto mais força sobre o carrinho, aí esse carrinho ele vai começar a se mover, vai sair do repouso, vai começar a ter uma velocidade diferente de zero. E se eu aplicar mais força ainda, ele vai começar a se mover muito mais rápido. Então, essa é a proporcionalidade entre força e aceleração. Quanto mais força eu aplico, mais eu acelero um corpo. Tá tudo atrelado à nossa intuição sobre o mundo físico ao nosso redor. Então, isso são apenas formas matemáticas de descrever o mundo físico ao nosso redor. Bem, então, como eu falei, essa força, se a gente bota mais força, a gente acelera mais. Mas se a gente bota essa mesma força muito alta sobre um carrinho que não tem nada dentro, esse carrinho vai voar, né? Ele vai ir muito mais rápido do que aquele carrinho que estava cheio de coisa dentro. Então, a aceleração, além de ser proporcional à força que a gente aplica sobre o corpo, é inversamente proporcional à massa daquele corpo. Ou seja, se aquele corpo tem uma massa muito grande, a aceleração dele não vai ser tão grande quanto se a massa dele fosse muito pequena. Então, para dois corpos com massas diferentes, nos quais eu faço uma força igualmente forte sobre o corpo mais massivo, ele vai ter uma aceleração menor do que aquele corpo com menos massa, que seria o caso desses dois carrinhos. Se eu aplico a mesma força sobre o carrinho cheio de compras e sobre o carrinho sem compras, o carrinho sem compras vai ter uma aceleração maior. Então, a segunda lei de Newton faz essas duas relações, a da aceleração com a força e da aceleração com a massa. Então, a lei de Newton que a gente conhece, a forma dela que a gente conhece melhor, é essa, que é a força igual a massa vezes a aceleração. Nessa relação daqui, matemática, a gente tem todas essas informações que a gente já acabou de falar, que a aceleração é proporcional à força e a massa é inversamente proporcional à aceleração. Essa é a segunda lei de Newton. E aqui a gente vê matematicamente qual é a causa do movimento. A causa para um corpo começar a se mover, mas ou deixar de se mover, né? Porque é variação de velocidade, a causa disso é a força. Então, se você tem uma força atuando, o movimento daquele corpo vai mudar. Ele pode estar em repouso, começar a se mover, começar a ter velocidade, ou ele pode ter velocidade e começar a parar de se mover, a desacelerar. Então, a segunda lei de Newton nos dá a causa do movimento, que é a força. A primeira lei de Newton nos dá a resposta do porquê que aquele corpo continua a se mover, mesmo não existindo nenhuma força sendo exercida sobre aquele corpo. Devido à inércia, ele vai continuar a se mover ou ele vai continuar em repouso por causa da sua inércia. E a terceira lei de Newton, ela nos ajuda a responder outras questões. Ela nos ajuda a responder o que acontece com o corpo que está atuando sobre aquele. Vamos voltar lá na situação do carrinho de compras. Eu aplico uma força sobre o carrinho,
o carrinho ele não vai começar a acelerar do nada. Ele vai começar a acelerar porque eu apliquei uma força sobre o carrinho. Mas, o que acontece comigo depois de aplicar aquela força sobre o carrinho? Então, a terceira lei de Newton, ela responde essa pergunta. A força que eu aplico sobre o carrinho vai ter uma resposta. Eu aplicando uma força no carrinho, vou receber do carrinho uma força igualmente forte ou não forte. Elas vão ter a mesma magnitude. Então, a terceira lei de Newton diz que para toda força que um primeiro corpo aplica em um segundo no carrinho, há uma força de reação de mesma magnitude aplicada pelo segundo, o carrinho, sobre mim, sobre o primeiro. Então, é meio difícil a gente visualizar nessa situação do carrinho, então por isso eu trouxe outra situação de uma pessoa chutando uma bola. Então, quando aquela pessoa aplica uma força sobre a bola, a bola, ela ganha velocidade, né? Ela estava em repouso e depois começa a acelerar. Então, ela tem uma variação nessa velocidade, porque a pessoa que chutou aplicou uma força sobre a bola. Mas não foi só isso que aconteceu ali no instante em que a pessoa chutou a bola. Nesse instante, a bola também estava exercendo uma força sobre o pé da pessoa. Então, o pé da pessoa também recebeu uma força de igual magnitude. Mas então por isso que o seu pé também machuca. Então é mais fácil a gente pensar nessa situação no caso de uma bola de boliche. Se você aplica uma força nessa bola de boliche, você com certeza vai sentir uma força de igual magnitude sobre o seu pé. Então você pode até quebrar o seu pé, porque toda a força que você aplicou sobre a bola também aplicou sobre você. Então, essa terceira lei de Newton, da lei da ação e reação, a gente sempre brinca, né? De se uma pessoa te dá um soco, você dá um soco de volta. Mas nesse caso, nessa brincadeira aí do soco, o que estaria correto, na verdade, seria você analisar apenas o instante em que você soca a pessoa. Então, na terceira lei de Newton, ela está sempre analisando um instante, um momento em que dois corpos estão interagindo. Então, no momento que você soca a pessoa, a reação não seria o soco de volta. A reação seria a força que o rosto da pessoa está aplicando na sua mão. Então, a ação é o soco, né? A força de ação é a força que a sua mão está aplicando sobre o rosto da outra. E a força de reação é a força que o rosto da pessoa está aplicando na sua mão. E isso você pode sentir, né? Porque a sua mão vai doer se alguém já tentou fazer isso. Então, a terceira lei de Newton, ela está analisando o mesmo instante. A interação entre dois corpos em um mesmo instante. Que é o soco, né? Que é a mão. Os dois corpos nessa situação seriam a mão e o rosto da pessoa. Você também poderia analisar o soco de volta, que é a mão da pessoa que recebeu o primeiro soco com o rosto da pessoa que deu o soco. Então, nessa situação, a gente também teria ação e reação aqui, mas aí seria entre a outra mão e o outro rosto. Então, essa é a terceira lei de Newton, que é a interação entre dois corpos, as forças entre esses dois corpos. Então, a gente acabou de ver então as três leis de Newton. A primeira lei da inércia, que é o que explica o porquê de um corpo permanecer em movimento ou permanecer em repouso, né? Ou permanecer em velocidade constante diferente de zero, ou permanecer em velocidade constante igual a zero. Essa é a lei da inércia. A segunda lei é a que explica o que leva ao movimento de um corpo. E a terceira lei de Newton é a que explica o que ocorre com o outro corpo que está aplicando aquela força. Com essas três leis, a gente consegue explicar qualquer situação. Então, se o Newton, com essas três leis, ele consegue
a partir do estudo da força, do estudo sobre as forças que são aplicadas em um certo corpo, ele consegue descrever qual vai ser o movimento daquele corpo. Ou seja, ele consegue chegar dessa forma, com essas 3 leis, consegue chegar à descrição matemática, que são aquelas fórmulas, para qualquer tipo de movimento. Então, são 3 leis muito importantes e elas conseguem descrever muitos movimentos diferentes, muitos tipos de diferentes movimentos. São 3 leis muito poderosas.